Olá pessoal, graça e paz. Deus te abençoe. Sua casa, sua vida, sua família e tudo que te pertence. 2024 é o ano Eliakim. O que você abrir, ninguém vai fechar. O que você fechar, ninguém vai abrir. Você tem um novembro extraordinário, um restante de mês abençoado. Lute as lutas certas e não as erradas. Não vai gastar energia com o inimigo errado. Eu recebi na igreja uma pessoa que, depois de eu pregar a palavra domingo passado sobre as batalhas de Gideão, as batalhas no plural de Gideão, a pessoa me procurou bastante preocupada, na verdade em lágrimas, porque ela foi surpreendida com um diagnóstico médico de alguém da família com uma suspeita de câncer. O exame não foi conclusivo, mas existe a suspeita. Vai fazer um novo exame. Bem, e eu disse à pessoa, vamos para a palavra que o Senhor acabou de nos trazer. E agora eu quero dividir isso com você. Quando uma pessoa ela se depara com um desafio desse, com um problema desse, era o que eu estava dizendo à pessoa, estou dizendo a você agora. Qual que é o natural? O que é o normal? Agora, começar a lutar contra o problema de saúde. No caso, o câncer. É remédio, é cirurgia, é quimioterapia, é radioterapia, enfim. A medicina, os médicos vão dirigir, vão direcionar, vão tratar. Mas eu dizia à pessoa, por incrível que pareça, o seu inimigo primeiro e principal não é o câncer, não é a enfermidade. Assim como o de Gideão não eram os midianitas. Veja que quando o Gideão disse assim, Juízes 6, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Veja que os midianitas serão derrotados como se fosse uma coisa assim mais fácil. E no exemplo que eu te dei, quem são os midianitas? Esse diagnóstico, esse câncer, esse problema de saúde. Então, enquanto Gideão estava ali preocupado com Midian, lamentando a opressão causada por Midian, chorando, o Senhor disse assim, não, meu filho, Midian é o seguinte, isso aí você vai derrotar com a força que você tem. Calma, a gente lidar com Midian depois. Nós vamos lidar com outra coisa antes. E aí eu falava domingo passado, você acompanhou, volta lá, assiste de novo. Que antes do Senhor lidar com os midianitas, ele foi lidar com outro inimigo. E é o que eu disse à pessoa, antes de você sair correndo aí, se organizando, mobilizando família para lidar com um problema de saúde, vamos ver se não tem outro primeiro. Porque no caso de Gideão, vou resumir para você aqui de novo. Gideão, é o seguinte, meu filho. Tem um altar de Baal no alto da colina. Sobe lá. Derruba o altar. É do teu pai, é da tua família, é do teu clã. Derruba ele lá. Do lado do altar tem um poste sagrado. Pica essa madeira. Derruba lá. Oferece no altar, constrói um novo altar. Para mim, seu Deus. O Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Pega o segundo novilho do teu pai, aquele de 7 anos, me oferta em holocausto. Em cima do altar que você vai construir. O que Deus estava falando, pedindo ao Gideão, não era fácil não, gente. Bispo, e o câncer? Depois a gente lidar com isso. Primeiro precisamos lidar com a idolatria.
Primeiro precisamos lidar com aquilo que está tomando o lugar de Deus, no ponto mais alto da vida da pessoa. Lá na colina da sua vida, as coisas mais importantes da tua vida. Sabe, se eu subir, escalar a montanha do teu coração, escalar a montanha do teu coração, quando eu chegar lá em cima, o que vai estar na posição, no ponto mais alto da tua vida, mais importante, mais elevado, no meio da tribo de Manassés, naquela época, o altar de Baal e o poste sagrado. E o Senhor falou para o Gideão, derruba. E os midianitas? O dele está guardado. Espera aí, tem uma outra coisa para resolver primeiro. Gideão estava com medo, derrubou aquilo à noite, escondido. Por que estava com medo? De manhã, os moradores daquela região foram lá, descobriram quem derrubou e falou para o pai de Gideão, bateram na porta, ameaçaram, manda o Gideão aqui que nós vamos matá-lo. Por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal. Aí, essa é a batalha. Eu disse à pessoa aqui, olha, às vezes você está aí chorando por causa dessa doença, e essa doença oprimiu e fez mal a tanta gente. Eu entendo o choro e a preocupação, mas para Deus isso não é nada. Para Deus isso é o de menos. Então primeiro você tem que se voltar para as coisas que estão na tua casa, na tua família, no meio dos teus parentes e dentro do teu coração, subir, escalar a colina do teu coração e ver quem é que está lá. Gideão derrubou o altar, tentaram matá-lo, mas Deus guardou, usou o pai dele para defendê-lo, deu tudo certo. Gideão estava com tanto medo que é outra coisa que precisou resolver. Não dá para ir lutar com os midianitas morrendo de medo não, Gideão. Pra você ter uma ideia, o Gideão estava com tanto medo que ele falou assim para o Senhor, tem certeza que sou eu? Tenho. Então eu posso fazer prova com o Senhor? De manhã, eu vou colocar, à noite, aqui, eu vou colocar um novelo de lã aqui, e de manhã eu te peço que todo o vale esteja coberto do orvalho da noite, úmido, encharcado de água, e o novelo de lã sequinho. O Senhor falou, tá bom. É isso que vai provar que eu estou com você? Pronto, de manhã foi assim que estava. Tudo encharcado, novelo de lã seco. Senhor, não fica bravo comigo, não sei o quê. Ó o medo. Vamos inverter mais uma vez. De manhã vai ser o contrário. Agora o novelo está encharcado e todo o chão seco. E assim fez. Então foi uma batalha contra o medo. Ele derrubou o altar de Baal com medo. Ele fez prova com Deus 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes com medo. Tudo com medo. Mas foi fazendo, hein? Quando Deus finalmente reuniu 32 mil homens, o Espírito do Senhor tomou Gideão, e Gideão reuniu um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas. O Senhor olhou e falou, você tem gente demais, manda os medrosos embora. 22 mil medrosos foram embora. Olha aí quanto medo tem nesse lugar, gente. Não dá para enfrentar a midianita com medo. E eu dizia à pessoa, o medo é o primeiro espírito que vem, que cresce quando o exame diz que o diagnóstico é de câncer. É hora de lidar com esse medo. O Senhor lidou com ele. Gideão, manda os medrosos embora. Só ficaram 10 mil, 22 mil foram embora. Depois o Senhor separou uns dos outros, os displicentes, desatentos, foram para casa e os concentrados, focados, vigilantes ficaram. Só 300 homens ficaram. O Gideão estava com tanto medo, mas tanto medo. Veja que o medo não se vence assim, não é no estalar de dedos. No dia da batalha, a batalha ia acontecer à noite. De manhã estava lá o Gideão com medo. Mas estava lá, hein? Olha que batalha. Que guerra. E os midianitas, bispo? Calma. Depois a gente lidar com eles. E o câncer? Calma. O câncer você vai vencer com a força que você tem. Não vai ser nem do jeito que você está imaginando. Vai ser pelo poder de Deus. Você tem que se preocupar com a idolatria, o medo e outras coisas. Aí, Gideão estava tanto medo, Deus falou assim para o Gideão, desce até o vale lá, até o acampamento dos teus inimigos com o teu auxiliar aí, que você vai ver uma coisa. Ouça o que eles estão falando. Ele foi disfarçado, escondido, chegou lá, ouviu 2 homens conversando.
Um dizia assim, rapaz, tive um sonho. Eu sonhava que via um rolo assim de fazer pão. Ele vinha enorme, vinha rolando do alto da colina, da montanha, sobre o nosso acampamento aqui, e esmagava todos nós. Nós morremos tudo esmagado. O outro disse assim, é Gideão, é o Deus de Gideão. Só pode, ele vai nos matar. Gideão ouvindo aquilo. Aí ele criou coragem. Voltou todo animado, chamou todo mundo e à noite foram para a batalha. Então não é fácil não, você não vence um espírito do medo assim não. Mas tem que fazer o que tem que ser feito. Quando ele venceu aquilo, foram para a batalha com só 300 homens. À meia-noite estavam lá divididos em 3 grupos de 100. Nem uma espada na mão, estava com uma tocha numa mão, com uma trombeta na outra mão, e os grupos separados gritavam, tocavam as trombetas, seguravam a tocha, tocavam a trombeta e gritavam. O espírito do medo, lembra do espírito do medo? Tomou conta do acampamento midianita. E pela espada dos midianitas, os midianitas foram mortos. 120 mil midianitas morreram pela sua própria espada, pela espada uns dos outros. E eu dizia à pessoa, às vezes essa situação do câncer, do problema de saúde, não vai nem ser tratado com a arma normal que se usa, que é uma espada. Porque foi pela espada deles próprios, não foi pela espada de Gideão. 120 mil homens tomados pelo terror, porque diz a Bíblia que o Senhor colocou um terror no meio deles, eles ficaram tão aterrorizados, que eles começaram a se matar, tentar fugir, escapar, sai da minha frente, mata um, mata outro. 121 mil homens foram mortos por eles mesmos. Então é isso que você tem que entender. Não gasta toda a tua energia lutando contra o problema de saúde. Gasta a tua energia lutando contra a idolatria, o medo e outros sentimentos miseráveis. Gasta a tua energia se alinhando a 300 valentes e não a 32 mil ou covardes ou displicentes e desatentos. Essa é a verdadeira batalha. Quando essas coisas são resolvidas, quando esses inimigos internos e próximos, muitas vezes ídolos de família, coisas que fazem parte dos hábitos que nós temos no dia a dia, isso tem que ser tirado. Isso tem que ser tirado, em nome de Jesus. Faz isso e o problema que parece ser o maior, o próprio Deus resolve. Quero crer que a pessoa me ouviu, já está lidando espiritualmente com as situações e em breve eu testemunho aqui para você, contando dessas maravilhas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que você receba cura, libertação e grandes vitórias. Mas para isso, vence o medo, desfaz com a idolatria, oferece a Deus a oferta que Ele está pedindo, confia no Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro com essa pessoa para que ela ganhe força. Às vezes, ela vai ter que começar a fazer as coisas sem estar com o sentimento que ela gostaria, de coragem, de ousadia, de determinação. É provável que esteja com medo e preocupada, sofrendo com as notícias, as más notícias e os problemas, mas que o espírito de coragem tome posse dessa pessoa. Comece a entrar nela agora, a coragem de Deus, do Espírito de Deus, de 2 Timóteo 1,7, eu lhes dou o espírito de coragem, o espírito de fortaleza. Eu não lhes dei o espírito de medo, de covardia, mas de coragem, de fortaleza, de força. Que essa pessoa seja tomada por esse espírito. Que a idolatria seja totalmente tirada no meio da família de cada um. Os hábitos idólatras, os costumes idólatras. Sabe que no alto da colina do coração, no lugar mais alto, na montanha dos nossos corações, esteja um altar, seja construído um altar ao nosso Deus, não a Baal, não a ídolos, em nome de Jesus. E assim, os inimigos sejam derrotados, o câncer, a doença, todo tipo de enfermidade, outros problemas financeiros, profissionais, os problemas na área sentimental, os problemas na área espiritual, que todos eles mesmos se destruam e que haja libertação, que haja vitórias no nosso meio, em nome de Jesus. Eu consagro, profetizo, determino assim e desde já te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Um forte abraço. Hoje nós
Terminamos o nosso retiro, né? A maioria já está na sua casa, muito feliz, feliz demais com os batismos, com os testemunhos. Foi um final de semana extraordinário. Eu te encontro na igreja nos próximos dias, cheio de boas notícias, muito, muito animado, cheio de unção. Esteja comigo essa semana, esteja com os pastores essa semana, esse próximo fim de semana, porque nós estamos cheios de palavra, de unção, de bênçãos para derramar sobre a sua vida. Forte abraço, graça e paz.